As Sagradas Escrituras fala de um Messias que viria, daquele que levaria a culpa de toda a humanidade, de um Salvador, de um rei que reinaria sobre todas as nações. E quando Jesus Cristo, ele se faz o verbo encarnado, quando Jesus, ele se faz homem, ele cumpre as profecias bíblicas. E Jesus, através da morte, da ressurreição, ele traz uma conexão entre céu e terra, comigo e com você, para que possamos nós nos relacionarmos novamente com Deus, porque o perdão veio mediante a Cristo. E todas as promessas de Deus apontam para uma só pessoa, chamada Jesus Cristo. E todas as promessas de Deus se cumprem por meio de Jesus Cristo. E eu quero falar com vocês sobre isso, porque por anos, nós ficamos em busca de, eu tenho uma promessa, eu preciso viver uma promessa. Igreja, a promessa já veio. A promessa já veio. Para o povo judeu foi muito difícil essa compreensão, mas para nós que já estamos em Cristo Jesus, a compreensão fica mais clara. Deus não deve nada para você. Deus não deve nada para mim. Então eu não tenho que ficar à procura de algo que já está pronto, porque Ele já fez todas as coisas. E fé é isso. E fé é isso. Na cruz, Ele selou definitivamente. A promessa se tornou realidade. Por isso Ele declarou, está consumado. Tetelestai. Está tudo pronto. A declaração de Cristo na cruz do Calvário era sobre mim, sobre você, sobre toda a humanidade. Já está tudo pronto. Já está estabelecido. Esse é o meu decreto. Eu estabeleço todas as coisas novamente. O Senhor não está em dívida com a humanidade. O Senhor não está em dívida conosco. Nós não precisamos ficar mendigando coisas para Ele, porque Ele já declarou, está pronto, está consumado. O nome dEle é fiel e verdadeiro, diz Apocalipse. O nome dEle é fiel e verdadeiro. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvir mediante a palavra de Cristo, Romanos capítulo 10, verso 14. A fé, ela vem pelo ouvir essas verdades que eu estou falando para você. A fé, ela vem quando você dá ouvidos àquilo que é verdadeiro. A fé vem pelo ouvir que Ele é fiel. E nele já está pronto todas as coisas. Sabe quando nós ouvimos assim, vocês não recebem porque vocês oram errado? Justamente por isso. Porque nós queremos dar ordem às coisas que não são para serem dadas ordens. Porque nós queremos ter aquilo que já está estabelecido como pronto. E na verdade, quando você recebe informações verdadeiras sobre Cristo, será capacitado a depositar sua confiança nele. Como a fé, ela rompe barreiras. Como a fé, ela destrói pensamentos errados. Como a fé, ela modifica situações. Quando nós ouvimos verdades sobre Cristo, nós passamos a acreditar nas verdades dele. E a verdade dele se torna a minha realidade e eu passo a viver a vontade de Deus. Não mais a minha, mas a vontade dele. Eu deixo de viver
mentiras e passo a viver verdades sobre quem Cristo é e sobre o que Ele fez. A fé, ela aumenta à medida que nós conhecemos a Cristo. A fé, ela aumenta conforme você conhece a Ele. Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos ela em abundância. Declare isso para a pessoa do seu lado. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Foi para isso que Ele veio. E foi isso que Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida abundante. Ele está dizendo para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus declarou na cruz do Calvário todas as coisas prontas. Creia em Jesus, igreja. Creia na cruz. Creia no sacrifício de Jesus. Creia no sangue vertido. Creia no sepulcro vazio. Creia no Espírito Santo. Porque não vai adiantar nada você só conhecer isso. Não adianta você só conhecer. É você conhecer e ouvir. Conhecer e ouvir. E aí passa a ser algo maior, porque aí deixa de ser algo que você conhece e passa a ser a sua crença maior. E passa a ser o que você acredita. Por isso que a medida, ela vai aumentando, porque você vai conhecendo Ele, conforme a revelação que você tem. Conforme a revelação que você tem. Foi-me revelado um Cristo ressurreto. Foi-me revelado na cruz que está tudo consumado. Aí os meus olhos são abertos com uma nova perspectiva. De que existe um livre acesso entre eu e o Pai. E aí eu sou verdadeiramente livre. Sou verdadeiramente livre das crenças antigas e passo a viver a novidade de Deus. A novidade de Deus é Cristo Jesus, quem Ele é e tudo aquilo que Ele fez. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Você precisa entender sobre fé. Nós precisamos entender sobre fé. 1 Samuel, eu já preguei isso aqui. Depois, se você quer assistir essa ministração que eu fiz sobre Davi em Ziclag, eu tratei aqui uma questão familiar muito séria desses últimos dias, no capítulo 30. Essa ministração foi do dia 7/1, está lá no nosso canal do YouTube. Assista novamente na sua casa, anote as informações e leia esse texto de novo. Mas eu precisava trazer esta questão hoje, novamente, para você entender sobre fé. Para nós termos uma melhor compreensão sobre fé. 1 Samuel, capítulo 30. Vou ler alguns versículos. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as mulheres e os filhos e as filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançam a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, o nome dela é difícil,
e a Jerelita, e a Abigail, e a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Olha, ninguém fica feliz quando o marido, ele não fica feliz quando sua esposa e filhos estão cativos. Quando sua esposa e filhos estão prisioneiros. Nenhuma mulher fica feliz, ou fica satisfeita, ou se alegra quando o marido, ele está cativo. Nenhuma esposa se alegra em ver um marido escravo. Isso é horrível e causa grande dor dentro de nós. E causa grande sofrimento quando nós vemos um dos nossos em sofrimento de escravidão, em sofrimento de cativeiro. Isso traz muito desespero. Porém, igreja, Deus tinha feito uma promessa aqui para Davi. Deus já havia ungido, na sua primeira unção, Deus já tinha dito: está pronto, você será rei de Israel. Você governará em toda Israel. Davi tinha algo já feito da parte de Deus, a promessa já estava estabelecida: você será o rei. E aqui neste momento, de verdade, os amigos de Davi que caminhavam com ele, simplesmente falou assim: vamos tacar pedra em você, porque a culpa é sua. Davi está sofrendo uma questão terrível dentro dele, porém ele carrega algo grandioso, uma palavra empenhada de Deus, algo que Deus já tinha dito para ele. Ele chora com a dor, porque não é legal isso que eu falei. Ele perde, olha só, ele perde a família, ele perde dinheiro, ele perde tudo que eles tinham, porque o inimigo roubou, porque o inimigo levou. E aqueles que estavam perto dele agora falam assim: eu vou acabar com a tua vida na pedra, jogar pedra no você até você morrer. Porque eles também estavam sofrendo da mesma dor. Em meio à prova, Davi, ele é aprovado por Deus. Em meio à prova, ele é aprovado por Deus e ele avança. Sabe qual que é o nosso segredo? É quando a prova vier, nós passarmos ela sendo aprovados por Deus e avançando. E avançando. Eu tenho uma promessa em Deus, e a promessa é essa, que já está pronta. Em Cristo Jesus, eu já venci todas as guerras. Porque Deus, Ele falou comigo. E eu não estou falando de uma palavra positiva para vocês. Eu estou ensinando sobre fé. E fé é crer naquilo que você não está vendo. Mas que dentro da tua mente, ela já é real, porque Cristo já disse que está pronto todas as coisas. Isso se fala de crer, crença, de fé em fé. Nós vamos prosseguindo. De glória em glória, nós vamos prosseguindo. Nós não somos mendigos. Nós não somos pedintes. Nós somos filhos. E filhos carregam uma herança. E Davi tem a compreensão dessa herança. E Davi, ele tem o destino dele, que
que é o trono de Israel. E ele entende, meu destino é o trono de Israel. E nosso destino qual que é? Reinar em Cristo. Entende, igreja? Reinar em Cristo. E é reinar em vida, conforme o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 5. É reinar em Cristo. E no final de todas as coisas, Apocalipse diz que nós reinaremos em Cristo. Isso já está pronto. Já está estabelecido. Mas existem ainda algumas guerras a serem vencidas. E nós precisamos ter a compreensão de fé. Atos de fé têm que vir acompanhado de coragem e muita força. Atos de fé, ele é acompanhado de muita coragem e muita força. Davi teve coragem. Ele teve força mesmo sendo acusado pelos amigos. Mesmo recebendo dos homens um decreto de morte, porque apedrejamento mata. Eu quero te ensinar hoje a dar respostas certas para Deus. Davi, ele deu respostas certas para Deus. Dê respostas certas para Deus no meio desta crise que você está vivendo. Eu não sei qual é a crise que você vive, mas dê a resposta certa da crise que você está vivendo. Pela graça e pelo Espírito Santo, pelo favor do Senhor, você será fortalecido com poder. Foi o primeiro versículo que eu li. Nós só somos fortalecidos por causa do poder que já foi derramado sobre nós mediante a graça, pelo favor de Cristo. É aquilo que a gente ouve na conferência e vem o óleo e derrama. E vem o óleo, é essa força, é o Espírito que nos fortalece. É o Espírito que nos fortalece. As ações de Davi provam que ele realmente acreditava nas promessas de Deus. Todas as ações dele, em cada fase que ele viveu, nós percebemos Deus movendo, porque Davi está agindo de um jeito diferente. Porque a ação dele era envolvida por aquilo que ele acreditava. Ele agia conforme aquilo que ele confiava. E ele confiava em Deus. A confiança dele não estava nos homens ou nas situações que ele estava vivendo, mas era em Deus. Era em Deus. Quem conhece Deus, confia. O segredo do crente é isso. Quem conhece Deus, confia. Davi é ungido com óleo e ele recebe uma promessa. E a fé conecta ele a essa realidade. E ela se cumpre. Ela se cumpre. Não desista do que Deus tem para você. Hoje a palavra que eu tenho para você é essa. Não desista do que Deus tem para você. Não desista. Tenha coragem. Tenha coragem. Este texto aqui de 1 Samuel, capítulo 30, ele relata uma grande crise na vida de Davi. Foi terrível o que aconteceu. Primeiro, ele teve uma crise familiar. Eu já ministrei isso, mas eu não vou repetir toda ela. Ele teve uma crise familiar. O sogro dele queria matar ele. E aí, para fugir do sogro dele, ele vai para o terreno do inimigo e faz aliança com os inimigos. E fazendo aliança com os inimigos, o rei que estava liderando aquele tempo convoca uma guerra contra Israel, contra o povo que ele iria governar. E de verdade, querida igreja, Deus
no seu agir, impede Davi de ir contra a nação de Israel. E ele é expulso pelos líderes daquele exército e fala assim, é melhor você voltar para lá, porque hoje você está dispensado, você e seus homens estão dispensados. Quando eles chegam lá, os inimigos tinham levado tudo que eles tinham. Os inimigos tinham destruído. Houve uma grande crise familiar. Houve uma grande crise na estrutura financeira deles. Houve uma grande desestrutura na vida emocional deles. Os homens choraram até perder a voz. Eles gritaram. Quem fica feliz em ver prisioneiros dentro de casa? Ninguém fica feliz. O inimigo chega e provoca o problema. Sabe como que o inimigo ele chega? Ele chega machucando. O inimigo chega ferindo. O inimigo chega queimando. O inimigo joga um contra os outros. É isso que acontece dentro da tua casa. E ele provoca grandes problemas. Prisões em vícios. Prisões em adultério. Prisões em pornografia. Prisões em pecados. E ninguém fica feliz com isso. Porque esses inimigos que invadiram Ziclag aqui, eles nunca creram no Senhor. Então eles eram perversos e pecaminosos. E eles trazem problemas para a família. Famílias sufocadas pelo inimigo. É a situação que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Famílias sufocadas. Diante dessa cena desafiadora, ele chora, mas ele não desiste. Davi, ele chora, mas ele não desiste. Você não vê, talvez, a cura, mas ela já é real para Cristo, igreja. Você não vê a paz, mas ela já é real para Cristo. Você não vê a solução, mas ela já é real para Cristo. É isso que eu estou ensinando para vocês. É sobre ter fé. É sobre ter fé. É sobre confiar em Deus em meio a tudo isso que está acontecendo. Em meio aos grandes desafios. A resposta de fé que nós damos a Deus em meio às crises definem os nossos avanços. A resposta que você dá para Deus define se você avança ou não. Davi poderia ter ficado na primeira unção. Podia. Eu estou ungido. Mas ele decide avançar, enfrentando o inimigo de Israel, um incircunciso, um que não cria em Deus. E ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. E ele derruba o gigante que estava afetando os seus irmãos, dizendo, vocês não são ninguém. E eles acreditando. Porque a confiança de Davi estava em Deus. E aí recebe a segunda unção, a unção de ser líder de uma tribo. E ser reconhecido pelas outras tribos. Porque ele tem uma resposta adequada a Deus. Para avançar. E todos nós já sabemos que ele se tornou um grande rei em Israel.
A história de Davi nós já sabemos, mas a nossa ainda está num processo. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e não as nossas vontades. Às vezes nós queremos desistir. Às vezes nós queremos ser igual os amigos de Davi e jogarmos pedra nos líderes, colocando culpa neles. E na verdade é só para confiar. É só para confiar. Davi tinha aprendido que Deus é confiável. Davi tinha aprendido, mesmo com as provações, eu posso confiar em Deus. Nós não estamos isentos de provações. Elas precisam acontecer para que a tua fé venha a ser aprovada. E você avance. E você avance. Não adianta a gente ficar colocando culpa em Deus, culpa em homens, culpa no sistema, na sociedade. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que funciona é confiar em Deus. Por que eu falo isso? Davi havia desenvolvido uma força interior baseada no conhecimento de Deus. A força que ele tinha dentro dele era naquilo que ele conhecia Deus. Por isso, quanto mais nós conhecemos, mais queremos conhecê-lo, mais queremos ir adiante, mais avançamos. Davi entendeu isso. Naquele momento, na mais grave das crises de Davi, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Algumas traduções dizem, animou-se Davi no Senhor teu Deus. Que você se anime em Deus. Que você se anime em Deus, que você se esforce no Senhor. O casamento está perdido? Tem jeito. A vida financeira está um caos? Tem jeito. Os filhos estão um caos total? Tem jeito. Ah, mas você não conhece a minha família? Tem jeito. Mas o meu irmão, ele não quer saber de Cristo. Tem jeito. Tem jeito. A doença vai ser um objeto de milagre para Deus. O caos familiar vai ser o testemunho sobrenatural do Senhor. Os filhos que eram motivos de lágrima serão motivos de alegria, viu, pai e mãe? De muita alegria. Porque é assim que o nosso Deus, Ele é. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro. Davi orou. Que desespero, Davi orou. O que eu vou fazer, Senhor? Aí sabe o que Deus responde para ele? Reage. Vai. E eu vou te entregar tudo o que é seu. Às vezes nós precisamos reagir para que Deus, Ele devolva na nossa mão aquilo que já é nosso. E sabe como que a gente reage? Orando, igreja. Davi orou, o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou contra eles ou vou fugir deles? Aí Deus falou, não, reage. Que o inimigo te tomou, eu vou te dar de volta, porque é teu, eu já tinha te dado. É tudo teu. Eu estou te declarando vitorioso. A promessa é vitória e não derrota. Que coisa terrível. O povo de Deus derrotado? Não. A promessa é vitória. Não aceite nada menos que isso. Não aceite nada menos que isso. Avance. Avance. O que te foi tomado pelo inimigo? É o que você pense hoje. Foi-me tomada a alegria. Foi-me tomado o diálogo dentro de casa. Foi-me tomado o afeto. Não tem mais sentimento naquela casa. Não dá. Não dá.
Não dá para engolir tudo aquilo que aquele homem já fez comigo. Não dá, falta afeto. Não dá. O romance não existe mais. Não existe mais o romance entre nós. O que tem te faltado? O que roubou de você? O que o inimigo roubou de você? A oração. O inimigo roubou de você a leitura bíblica. O inimigo roubou de você a adoração. O inimigo roubou de você o tempo de contemplação com Deus. O inimigo roubou de você a paz familiar quando um dos seus abandonou a mesa. O segredo é aquilo que Isaías 53 declara. Que Pedro, em sua carta, a primeira carta fala, levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, e pelas suas feridas fostes sarados. Igreja, verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores. Isso é uma realidade consumada na cruz do Calvário. Que hoje o Espírito Santo ilumine o teu ser, enchendo você de ânimo, enchendo você de esperança. Quem conhece a Deus confia nele e age como um vencedor.